Gurizada, bem-vindos de volta. Sou o professor André Delmestre, do Sul Campus Charqueadas. Esse é o curso de Programação Estruturada em C. Nessa playlist aqui do segundo exercício de ponteiros, eu vou continuar o desenvolvimento que eu iniciei no vídeo passado. Tá? Esse é o último vídeo. Então dá uma olhadinha no card, vai aparecer, eu sempre ponho. Se tu não assistiu ainda. Bom, no vídeo anterior eu fiz uma função para contar elementos em um vetor. Tá? Então, você pode ver aqui o resultado do programinha aqui embaixo. Está contando o 1 duas vezes, o 2 uma vez e o 10 duas vezes, e este era o vetor. Tá? Agora eu vou desenvolver um procedimento, que é uma função que retorna void. Uma função para escrever na tela os números que aparecem apenas uma vez no vetor de inteiros. Então, todos os números que forem redundantes, ou os números que não existirem, eles não serão printados. Tá? Então, nesse caso, é obrigatório usar a função desenvolvida acima, né? Então, eu tenho que usar obrigatoriamente a função acima. Daqui a pouco tu vai entender por quê. É só para fim didático, tá? Vamos lá. Primeiro, então, vamos definir o cabeçalho da função. Beleza? Essas aqui são as funções dos outros vídeos. É uma função void. E o objetivo dela é printar os únicos, né? Printar os elementos que aparecem uma vez só. Printar únicos. Então eu vou fazer aqui, vai entrar um vetor, com certeza. O tamanho... Nossa, o que aconteceu aqui? E o tamanho desse vetor. Eu não preciso de mais nenhum parâmetro para essa função de printar o único, né? Se eu fosse fazer uma função, digamos assim, um pouquinho mais completa para printar os elementos que aparecem duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, aí eu poderia botar aqui um outro parâmetro com quantidade. Mas não é o caso. A função só vai printar os elementos que têm ocorrência 1 no vetor. Beleza, então tá pronto. Então void printar únicos. Vou desenvolver a lógica dessa função. Esses códigos aí que tu viu aparecendo, eles são do projeto que está no meu repositório do GitHub. Tu pode fazer download, público. Printar únicos. Bom, é para usar essa função aqui de cima, né? Obrigatoriamente para printar os únicos. Então vamos lá. Eu vou precisar. Tem várias formas de fazer esse problema, tá? Mas não é um problema muito eficiente. É um problema que se eu fosse resolver ele direto no main, usando só lógica de programação, eu ia ter que fazer um for aninhado. Eu não vejo. Ter que fazer um alinhamento de repetições. Não vejo outra forma de fazer isso sem fazer alinhamento de repetição. Mas aqui eu posso simplesmente percorrer o vetor e contar os elementos. Quando essa contagem for 1, eu printo. Se não, eu saio fora. Eu não faço nada. Então, vou fazer isso. Int, se tivesse quantidade aqui como parâmetro, ia dar uma complicadinha boa no problema, né? Mas não tem. Então, vamos lá. Fazer um forzinho. Deixar o editor completar para mim. Eu dei um tab, ele completou. Que não é count, é tamanho, né? Então é um forzinho que vai percorrer todo o vetor. E no código aqui, eu vou simplesmente fazer um if. Se a contagem, se conta elemento, a contagem dos elementos no vetor vet, de tamanho, tamanho. O elemento que eu já completo for 1, né? Então,
eu printo este elemento. Que aí eu printo o elemento com % de i. Tá? Vou colocar aqui um printf. É uma função de print, então vou lotar de print aqui. Printar únicos. Estou desenvolvendo aqui, tem que falar alguma coisa para o vídeo não ficar morto, né? Printar únicos, blá blá blá. Não tem return nessa função, então eu estou aqui só fazendo perfumaria, tá? Ok. Ok, acho que assim vai ficar um print decente para visualizar aqui no vídeo. Bom, eu vou printar os elementos, vou botar eles um do lado do outro. Que nem esse print array aqui tá aqui, parecido com isso aqui. E aí eu vou colocar eles separados por vírgula. Ctrl/N aqui, só perfumar isso aqui. Bom, o ponto desse vídeo está aqui, tá? Como é que eu passo o elemento para dentro dessa função, tá? Veja, eu preciso contar elementos de dentro do próprio vetor. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um vetor 4, 4, 3, 2, 2, 1. Esse vetor tamanho 6, eu quero contar esses elementos e printar só o 3 e o 1. Só que como é que eu passo este 4, este 4, este 3 para todos serem testados, né? Aqui dentro. Você tem que ter um pouco de cuidado, porque eu tenho aqui o ponteiro que aponta para o início do vetor. Como aqui está sendo esperado um valor, eu tenho que utilizar o valor deste vetor, tá? Vet mais 1, para usar a função corretamente do conta elemento. Veja que lá no main, no vídeo anterior, eu não precisei me preocupar com isso, tá? Inclusive passei constantes, ó. Conta elemento do vetor, tamanho que era 10 e passava uma constante. Mas poderia passar uma variável normal aqui. Só que para usar essa função conta elemento dentro da função print únicos, eu tenho que tomar esse cuidado aqui. E passar bet mais i. Passar corretamente aqui o elemento que vai ser contado, né? É uma questão de sintaxe. Por isso que eu escolhi esse problema para estar aqui dentro. E aí, tipo, se esse elemento ele foi encontrado, mesma coisa, eu tenho que printar esse elemento. E eu vou utilizar essa mesma notação, vet mais i. Lembrando que vet mais i é equivalente, né? Vou usar isso aqui para equivalente, nem sei se está certo. A vet de i, que é o que tu se acostumou a aprender lá em lógica, tá? Então, esse trecho de código aqui, com este cuidado, conta de elementos é igual a 1, isso aqui deve printar os números únicos, tá? Eu vou pegar esse vetor aqui que eu usei como exemplo e vou colocar aqui, declarar um outro vetor, int outro vetor, tamanho 6. Essa notação não é assim, isso aqui não é assim. Tá? Nossa senhora. Tá. Bom, tá aqui o outro vetor, preenchi manualmente, como eu costumo fazer. E agora eu vou testar a função que eu não salvei, printa únicos, tá? Bom, vou testar para este vetor aqui. O outro vetor que tem tamanho 6. Fiz os 3 passos. Cabeçalho. Lógica. Opa.
tem um troço sobrando. E aqui também. Lógica. E o teste. Vamos ver aqui como é que fica o resultado desse negócio. Makeprog. Bom, isso aqui é do exercício anterior. Printa únicos. É o 3 e o 1. Realmente, para o outro vetor, é o 3 e o 1 são os elementos únicos neste vetor. Maravilha, aparentemente está funcionando. Vamos colocar mais uns. Incrementar isso aqui, antes de fechar o vídeo. Primeiro que eu posso deixar esse código melhorzinho, um pouquinho de ver. Vou tirar essas chaves. Que não precisa porque é só uma linha. Vou botar aqui isso aqui para ficar mais bonito. E eu tenho aqui outros vetores, né? Eu tenho o vetor aula 2, o vetor aula. O vetor aula 2 tem 5, o vetor aula tem 10. Vou colocar aqui esses caras para contar. Tá? Vou colocar aqui o vetor aula, que tem tamanho tão. E o vetor aula 2, como é que é esse 2, velho? Underline? É underline, tá. Tem tamanho 5. E também, por que não? Vou deixar aqui. Não vou colocar o print. Vou deixar assim, tá bom, e encerrar o vídeo. Makeprog, ponto barra prog. Então veja. Printa únicos do vetor outro vetor. Tenho que dizer aqui. Não adianta. Outro vetor. Vetor aula. Vetor aula 2. Vamos de novo. Que eu não gostei. Makeprog, ponto barra prog. Bom, outro vetor. Nossa, ficou péssimo esse print. Os únicos os números que aparecem uma vez só nesse vetor é 3 e 1. 3 e 1, tá certo. No vetor aula, quais são os únicos elementos que aparecem no vetor apenas uma vez? Todos esses. 4, 3, 5, 2, 7, 6, 8, 9. Só um aqui aparece duas vezes. Então tá certo. E o vetor aula 2 tem 5 elementos, todos os elementos são únicos, perfeito, tá? Então, tudo funcionando. Você vê aqui que está tudo desordenado. O próximo vídeo de exercício é o último vídeo. Eu vou falar sobre ordenação de vetores. Então, eu estou encerrando por aqui. Vou deixar mais um de ordenamento, né, que tem a ver também com esse conteúdo. E vou fechando por aqui. Muito obrigado. Valeu.